Olá meu amigo, minha amiga, que bom é voltar aqui no meu canal para mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo encontre você em plena paz, em harmonia, consigo mesmo e com as pessoas também a quem você ama. Estou de volta aqui para comentar uma notícia que saiu ainda ontem no portal da CNN Brasil, né? CNN, que é uma rede respeitabilíssima no mundo todo, todas as CNNs, né? É um dos canais que eu gosto de assistir, é um dos portais que eu gosto de ler, de acessar, até porque, penso eu, né, um dos portais mais, e uma das TVs mais independentes que tem. Alguns canais de televisão são muito tendenciosos, e eu não quero dizer que a CNN também não é tendenciosa de alguma forma, mas na minha maneira de ver é o canal mais independente, que não tem ideologia que a dirija, que a conduza, né? Enfim, é um canal que eu gosto bastante de assistir. E a notícia que eu quero comentar hoje é uma notícia que saiu ontem no portal, então ela está aí em forma de vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você, se você quiser acessar e conferir. Mas ela está em forma de vídeo, porque foi uma reportagem que foi veiculada na rede de televisão, na CNN Brasil, e também está no portal da CNN de forma escrita, tá? E essa notícia me chamou a atenção. Essa notícia me chamou a atenção e vocês vão entender já já o porquê que ela me chamou a atenção. Antes de mais nada, eu quero pedir que você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, seu joinha, como a gente diz, né? E comente, né, o vídeo. Se você gostou, compartilhe com as pessoas que você ama, e isso ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais, tá bom? Estamos iniciando um ano, né? Estou gravando vídeo de forma mais espaçada, não todos os dias como fiz o ano passado no projeto Torpedo 365, mas o nosso propósito aqui é sempre levar um vídeo novo e uma reflexão em cima também das notícias que estão sendo veiculadas no dia a dia, na semana, né, para você, tá bom? Então eu espero que o vídeo de hoje também atinja o seu propósito, que é levar você a uma reflexão e, consequentemente, a se tornar cada dia uma pessoa melhor, tá bom? Então vamos lá. O relógio do juízo final acelera e o mundo fica mais perto do apocalipse, dizem cientistas. Olha só, o relógio do juízo final acelera e o mundo fica mais perto do apocalipse. Eu vou ler só o comecinho aqui da notícia para você, depois eu vou deixar o link para você conferir, tá bom? O importante grupo de cientistas nucleares Bulletin of the Atomic Scientists anunciou nesta terça-feira que o mundo está mais próximo do que nunca do seu fim. Esse grupo criou um mecanismo para alertar o planeta sobre os riscos de um potencial apocalipse, o Doomsday Clock, ou o relógio do juízo final, numa tradução livre. Esse grupo, ele criou esse chamado relógio do juízo final logo depois da Segunda Guerra Mundial. Uma forma dele, inclusive Albert Einstein estava no meio desse grupo de cientistas, foi um dos criadores desse relógio, né? Lógico, esse relógio, ele não é um relógio real, ele é um relógio, digamos assim, virtual, né? Mas que analisa o quão próximo o mundo está no fim a partir de alguns acontecimentos que nós podemos observar na atualidade, no nosso contexto atual. Então, por exemplo, já houve momento no ano passado que esse relógio faltava 100 segundos para a meia-noite. 100 segundos para a meia-noite. O que eles dizem? Que quanto mais próximo da meia-noite os ponteiros desse relógio estiverem, mas isso diz que o mundo está no fim, porque teoricamente a meia-noite é o fim do mundo, tá? Isso não serve para alarmar as pessoas, não deveria servir pelo menos, mas para alertar as pessoas do risco que esse planeta corre do seu fim.
E quais são os fatores, né, de risco que podem levar esse planeta ao fim? E dependendo desses fatores, eles analisam se o ponteiro está mais próximo ou mais longe da meia-noite. Então, os fatores são a destruição do meio ambiente, a questão do clima e principalmente as guerras, tá? Mas está também aí inserido as pandemias. Então, no ano passado, ano retrasado, quando no meio da pandemia do coronavírus, esse relógio estava marcando aí 100 segundos para meia-noite, ou seja, o mundo estava muito próximo de chegar no final. E a partir da guerra da Ucrânia, esse relógio ainda deu uma adiantada em 10 segundos, tá? Hoje ele está a 90 segundos da meia-noite. Não significa, evidentemente, que daqui a 90 segundos, ou a partir da publicação dessa notícia, dentro de 90 segundos, o mundo ia atingir o seu limite, o seu final. Não. Mas isso mostra como o ser humano está disposto a transgredir as leis de Deus e a transgredir as leis naturais. Então, a guerra da Ucrânia, por exemplo, ela contribuiu significativamente para que hoje esse relógio esteja marcando 90 segundos para meia-noite. Ou seja, a guerra da Ucrânia está colocando muito próximo o mundo de uma catástrofe nuclear final. Então existe, evidentemente, muitos comentários, muito medo em torno das ameaças que a Rússia faz de que a qualquer momento pode disparar bombas ou mísseis nucleares contra os seus vizinhos ucranianos. E se isso acontecer, seria realmente uma catástrofe mundial, porque evidentemente os outros países, Estados Unidos principalmente, iriam retalhar também com outras armas nucleares, com outros mísseis, com outras bombas. Então isso mostra o quanto o mundo está realmente correndo o perigo de chegar ao seu final, o apocalipse final. Mas aí tem umas coisas que eu quero refletir com você, tá? Essa é a notícia que eu li, que estou compartilhando com você, inclusive no link na descrição do vídeo. Mas tem algumas reflexões que eu quero fazer com você a partir dessa notícia. Primeiro que as pessoas, quando se fala em fim do mundo, e que se fala que um grupo de cientistas está prevendo que o mundo está muito próximo de uma catástrofe final, as pessoas, de um modo geral, ficam alarmadas e ficam com medo, né? Nossa, o mundo vai acabar e tal. Mas o que eu quero refletir com você é até que ponto esse medo de uma crise mundial que poderia levar esse mundo ao final dele, das coisas como nós conhecemos, leva também as pessoas a refletir sobre a sua necessidade de parar e analisar a sua vida, se a sua vida está ou não em harmonia com a vontade de um Deus Criador. Porque acreditar no final do mundo realmente dá medo. Mas acreditar no final do mundo dentro de um contexto, de um panorama, de uma expectativa histórico-profética, aí não dá medo. Aí nos mostra que nós não temos que nos preocupar. Porque o problema, quando a gente pensa no final do mundo, é quando existe aquele vazio de a gente não saber, de a gente não entender e de a gente não acreditar no que vai vir depois do fim. Você está entendendo? Então, quando a gente tem uma perspectiva, uma fé, acredita em algo concreto, biblicamente, profeticamente profetizado e prometido por Deus, que é o Criador desse planeta, desse mundo, quando a gente tem isso, nós não nos apavoramos com essa questão do final do mundo. Sabe por quê? Nós não nos apavoramos por algumas razões. Primeiro, porque o mundo não vai chegar ao seu final da forma como as pessoas
e principalmente os cientistas preveem, né? Pode haver uma catástrofe nuclear. Eu tenho dito isso aqui no meu canal desde o ano passado, com o início da guerra da Ucrânia. O mundo não vai chegar no final por conta da guerra da Ucrânia, porque não é isso que está escrito, porque não é isso que está profetizado, porque não foi isso que Jesus prometeu. Jesus prometeu sim que o mundo vai chegar ao seu final da forma como é hoje, mas o principal acontecimento que vai demarcar esse final vai ser a volta de Jesus. E todos os sinais apontam para essa realidade, para a realidade desse evento, que nós, como cristãos, nós acreditamos. Jesus vai voltar. Tá? Então, o medo vem por conta dessa falta de crença, de fé naquilo que está profeticamente prometido, de que depois desse mundo existe um mundo melhor. Existe um mundo que Deus, que Jesus está preparando para nós. Por isso que ele disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou teria dito. Então, se você crê no fim do mundo, mas não tem esse pensamento, essa crença concreta de que o fim do mundo se dará pela volta de Jesus, aí você entra em parafuso, aí você entra em desespero. Né? E aí vem uma outra razão, que é, na verdade, consequência dessa primeira, né, que é o medo do fim do mundo, pela não crença, vem a outra razão. Bom, se eu não creio em nada, então acabou. E aí tem muita gente que entra num parafuso, numa neura, né? De pensar o que vai ser de nós, né? O que vai ser de mim, o que vai ser da minha família, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser dos meus pais. E é por isso, gente, que até certo ponto esse relógio que se criou, dizendo que o mundo está aí perigando a chegar no seu fim, ele é importante. Ele é importante porque se por um lado a gente reconhece, os cientistas reconhecem, os seres humanos reconhecem que esse planeta pode ter um fim, e esse relógio que pode avançar ou recuar dependendo do contexto do que está acontecendo na história, né, na atualidade, por um lado é importante ter essa consciência. E por outro lado também é importante ter essa consciência, mas buscar algo de concreto sobre o que Deus está dizendo a respeito do fim do mundo. O que a palavra de Deus fala a respeito disso. E quando a gente leva isso em conta, leva em consideração o contexto bíblico, aí nós paramos de encarar esse assunto, esse tema, como algo apavorador e às vezes até levar na brincadeira, na gozação, na tiração de sarro, né? A respeito desse evento. Então, eu quero concluir esse vídeo dizendo para você o seguinte: é importante você ter a consciência de que sim, esse mundo está no fim. É importante a gente saber a opinião dos cientistas a respeito desse assunto, porque os acontecimentos também têm a ver com o encadeamento de coisas profetizadas na palavra de Deus. Agora, o mais importante do que você ficar pensando no final do mundo é você se preparar para esse final, porque o final vai acontecer, não da maneira que os cientistas estão prevendo, mas da maneira como a Bíblia prevê, da maneira como a profecia aponta, e a profecia aponta a volta de Jesus, tá? Então é importante você pensar, mas é importante você se preparar e conhecer o Deus dessa palavra, o Deus dessa promessa, o Deus dessa profecia, tá bom? Então fica aí meu apelo para você, que você possa sim refletir no final do mundo, mas não sem esperança, não com desespero, não com essa paranoia, né? Mas refletir sobre isso com certeza e com esperança de que você e eu estamos agarrados nas mãos de Deus. Fique com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.